Olá a todo mundo, meu nome é Kimberly Garcia, eu sou mestranda do Museu de Zoologia da USP e hoje venho falar sobre uma parte de meu projeto de mestrado que é a revisão do gênero Casiomorpha como a descrição de uma nova espécie, com Juan Pablo Botero e Sônia Casari como coautores. Então, o gênero Casiomorpha está descrito dentro da tribo Anisocerine, a subfamília Lamiine e a família Cerambicidae. A tribo Anisocerine tem 26 gêneros e 86 espécies, das quais Casiomorpha é a terceira mais numerosa, com 7 espécies descritas na atualidade. Casiomorpha batesi, Casiomorpha genalis, Casiomorpha susua, plagiata, robusta, palliata e buquete. É uma espécie que tem uma distribuição restrita ao neotrópico e se encontra nas Américas Central e do Sul, sendo que a maioria das espécies se encontram na América do Sul e só uma espécie se encontra na América Central, que é a Casiomorpha palliata. Essa aqui. Casiomorpha é um gênero que foi criado pelo Thomson em 1864 para incluir uma espécie que estava descrita em Phaseolocera, que era Phaseolocera batesi. Quando ele cria gênero, ele diagnostica o gênero por ter corpo paralelo, cabeça alongada, antena dos machos longas, como a gente vê aqui, o escapo é robusto, longo e clavado, o ápice do antenúmero 3 tem uma dilatação no ápice, o protórax tem tubérculos laterais e o margem apical dos élitros é arredondado. Na parte ventral, ele descreve um processo proesternal estreito e o ápice do processo mesoventral é vigivoso. Também descreve que os tarsos dos machos são dilatados ou pilosos. Então, Casiomorpha é um gênero que tem sido comparado com muitos outros gêneros muito parecidos, como, por exemplo, Phaseolocera. Como eu falei, Casiomorpha foi criada para incluir uma espécie que estava descrita dentro de Phaseolocera. É porque são gêneros muito parecidos. Lacordaire, em 1872, ele sinonimiza os dois gêneros, Casiomorpha e Phaseolocera, e isto é assim até 1998, quando Galileu e Martins revalidam o gênero. Aqui temos uma imagem da espécie tipo de Phaseolocera, que é Phaseolocera plumicornis, e eles falam que as diferenças entre Casiomorpha e Phaseolocera é que no ápice do antenúmero 4, Casiomorpha não tem modificações, mas Phaseolocera tem uma dilatação com cerdas eretas. Também eles falam que na declividade no quarto apical do élitro de Casiomorpha não tem irregularidades, mas Phaseolocera tem tubérculos. Então, com esses dois caracteres, eles separam Casiomorpha de Phaseolocera e transferem 5 espécies que estavam em Phaseolocera para Casiomorpha. Além disso, eles descrevem uma nova espécie, que foi Casiomorpha robusta. Assim, o gênero fica com as 7 espécies que atualmente tem. No mesmo trabalho, Galileu e Martins, eles sugerem que tem uma outra sinonímia de Casiomorpha como um gênero chamado Phaseolocerina. E isso é esclarecido pelo Júlio em 2003, quando ele estabelece quais são as diferenças entre Casiomorpha e Phaseolocerina. Temos, por exemplo, tubérculos antenais que são próximos entre si, em Phaseolocerina são afastados, escapo robusto, piriforme com base dorsal plana, em Phaseolocerina um escapo muito mais pequeno e clavado, antena longa, dobro do comprimento do corpo para machos e fêmeas. Em Phaseolocerina temos que as fêmeas têm as antenas do mesmo comprimento do corpo. Élitros com gibosidade centrovasal pouco elevada, bastante elevada no Phaseolocerina. Terço anterior dos élitros com pontuação grosseira e mitade apical sem irregularidades. Em Phaseolocerina temos uma mitade apical com uma pontuação grossa e protíbia subjeta, e em Phaseolocerina a protíbia é curva. Este estudo de Júlio, em 2003, foi o último estudo taxonômico incluindo Casiomorpha. Mas é importante dizer que esse estudo do Júlio era para Phaseolocerina e o de Galileu e Martins era para Phaseolocera. Então, não temos nenhum estudo feito para Casiomorpha exclusivamente. Então, por isso, a gente quis fazer a revisão taxonômica de Casiomorpha. E o material estudado foi analisado de coleções entomológicas,
quando não foi possível revisar o material por meio de fotos dos holótipos. Aqui em Brasil, eu já revisei a coleção do Museu da Zoologia da USP, bastantes coleções na Colômbia. No caso do Museu de História Natural em Estados Unidos, a gente emprestou material. E no caso da Coleção Nacional de Insectos, Arácnidos e Nemátodos de Canadá, a gente obtuvo fotos de um holótipo. Como isto foi possível fazer diagnósticos de cada uma das espécies, começando pela espécie tipo, Casiomorpha batesi, uma espécie com corpo alongado, com lados dos elitros paralelos, escapo clavado e bem alongado, acho que é o escapo mais alongado de todas as espécies, dilatação do antenômero 3 com cerdas decumbentes, tubérculos laterais do protórax pequenos, mais agudos no ápice, processo proestelar estreito, faixa sutural de pubescência não definida, daí para ver uma pubescência um pouco mais clara, mas não é definida como em outras espécies, e a superfície dos elitros é variegada. Além disso, a gente pudo fazer mapas de distribuição, em amarelo a distribuição conhecida e em vermelho a distribuição nova, os novos registros. Esta é uma espécie que se apresentava no Brasil e no Peru, e temos que a gente ampliou a distribuição em os dois países e um novo registro para Rondônia, que é aqui. Casiomorpha buquete é uma espécie que tem um corpo alongado com lados paralelos. É a única espécie de casiomorfa que não tem dilatação no antenúmero 3. O antenúmero 4 com pubescência densa branca na base. O centro do pronoto é variegado, tem poucas espécies que não têm uma faixa distinta no pronoto, esta é uma delas. Os tubérculos laterais do protórax são bem desenvolvidos e projetados, acho que é o mais projetado do gênero. Tubérculos dos élitros distintamente elevados, os tubérculos centrobasais aqui, e o metafêmur é fusiforme quando em outras espécies é clavado. É uma espécie da Guiana Francesa e Brasil, e a gente pudo fazer uns novos registros para Rondônia e Amazonas. Casiomorpha genalis é uma espécie muito diferente das outras, daí para reconhecer pelo escapo, pedicelo, base e ápice do antenúmero 3 com abundantes cerdas eretas, como a gente vê aqui. É a única que tem essa característica. O escapo é piriforme, a base do antenúmero 4 com pubescência esbranquiçada e o ápice com cerdas também eretas. A faixa sutural de pubescência é estreita e é bem definida. E no terço apical, ela se projeta aos lados, como a gente vê aqui. Casiomorpha genalis é uma espécie que está no Equador, Peru e Bolívia, e com os novos registros dá para ver uma distribuição sobre a Cordilheira dos Andes, o qual é bem interessante. Casiomorpha palliata é a espécie mais variável dentro do gênero, é extremadamente variável. Agora vou explicar por quê. Mas a diagnose dá para diferenciar das outras espécies de casiomorfa pelos antenúmeros bicores, que o ápice sempre é mais escuro que o remanente do antenúmero. Dilatação apical do antenúmero 3 proeminente, elitros com lados subarredondados, a faixa sutural de pubescência é cruciforme e o ápice dos elitros tem duas faixas oblíquas de pubescência. Aqui temos outro Casiomorpha palliata, e daí para ver variação na coloração geral, este vermelho, este mais escuro. A faixa cruciforme, ela pode ser um pouco como se as extensões aos lados foram separadas da faixa sutural. Também dá para ver uma diferença nas faixas oblíquas. E algo bem interessante que a gente encontrou, que alguns machos, como este aqui, têm seus antenúmeros distais pequenos, bem pequenos, como uma fêmea, e outros machos têm os antenúmeros distais longos. Então, é uma espécie que é muito variável mesmo. Casiomorpha palliata é a única espécie que se encontra na Centroamérica, como vemos aqui, e os novos registros, por exemplo, não é um novo registro para país, a verdade, já se sabia que estava em Colômbia, mas não se sabia aonde na Colômbia. Com os novos registros, foi possível ver as localidades específicas na Colômbia, e se sabe que está em Honduras, mas ainda não se sabe aonde em Honduras.
Casiomorfa plagiata é a espécie mais pequena dentro do gênero. Tem os antenômeros unicolores, um processo presternal estreito, elitros com lados subparalelos, e a faixa estrutural de pubescência é larga e reta, e projetada para os margens externas no terço posterior, como a gente vê aqui. Plagiata é uma espécie unicamente de Peru, e a gente conseguiu fazer novos registros dentro de Peru. Também se sabe que está na Bolívia, mas não se sabe a localidade específica. Casiomorfa robusta é uma espécie, foi a última espécie descrita para o gênero, e tem um escapo piriforme, o ápice do antenúmero 3 com dilatação coberta de cerdas decumbentes, o disco do pronoto é variegado, não tem uma faixa distinta, igualmente os élitros também são variegados, mas o pronoto tem duas faixas de pubescência preta aos lados, o processo proesternal é largo, superfície dos élitros variegada, e os margens laterais dos élitros subarredondados, como a gente vê aqui. Casiomorfa robusta se encontrava registrada para Equador, Peru e Brasil, mas com os novos registros foi possível estender a distribuição para a Colômbia, um novo registro de país. E também, com os novos registros, dá para ver uma distribuição sobre a Cordilheira dos Andes, no Peru, Equador e Colômbia. Casiomorfa susua é uma espécie que se diferencia das outras por ter um tegumento preto e pubescência esbranquiçada. A base de escapo tem cerdas na face ventral, acho que dá um pouco para ver aqui. Dilatação apical do antenômero 3 bem desenvolvida. O ápice do antenômero 4 é engrossado, não chega a fazer uma dilatação, mas é engrossado mesmo. E os élitros com lados arredondados. Esta espécie só se conhece pelo holótipo que foi descrito do Equador. E após a examinação de muito material, a gente descobriu uma nova espécie de Casiomorfa. É uma espécie que se parece muito a Casiomorfa robusta, mas diferencia pelo escapo clavado e longo, tubérculos antenais distintamente elevados, o processo external é estreito e côncavo, processo mesoventral com ápice elevado formando tubérculos. É a única espécie de Casiomorfa que tem tubérculos no processo mesoventral. Os lados dos élitros são subparalelos e a gibosidade dos élitros é bem desenvolvida, como dá um pouco para ver nesta imagem lateral. Essa espécie seria descrita da Colômbia. Para terminar, então, com a nova espécie, o gênero Casiomorfa passaria a conter 8 espécies. E a distribuição geográfica de 6 espécies foi ampliada com um primeiro registro de Casiomorfa robusta para a Colômbia. Muito obrigada a todos por atender minha apresentação. Muito obrigada ao Museu de Zoologia, aos colegas do Laboratório de Coleóptera e à FAPESP pela financiação de meu projeto. Aí está meu e-mail, se vocês quiserem contactarem. Muito obrigada.